Código de Processo Penal, Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941. Livro 1 do Processo em Geral, Título 1, Disposições Preliminares. Artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvadas, inciso 1, os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Inciso 2, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Constituição, artigos 86, 89, parágrafo 2º e 100. Inciso 3. Os processos da competência da Justiça Militar. Inciso 4. Os processos da competência do Tribunal Especial, Constituição, artigo 122, número 17. Inciso 5. Os processos por crimes de imprensa. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos incisos 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Juiz das garantias. Artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória vedadas à iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, inciso 1, receber a comunicação imediata da prisão nos termos dos incisos do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 2. Receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Inciso 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Inciso 4. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Inciso 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados os contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Inciso 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Inciso 11. Decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica do fluxo de comunicações e sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. A linha B. Afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico. A linha C. Busca e apreensão domiciliar. A linha D. Acesso a informações sigilosas. A linha E. Outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Inciso 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Inciso 13. Determinar a instauração do incidente de insanidade mental. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne restritamente às diligências em andamento. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Inciso 17. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de
colaboração premiada quando formalizados durante a investigação. Inciso 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Parágrafo 1º. O preso em flagrante por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito até 15 dias após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto os de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados documentos relativos das provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para apensamento apartado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Artigo 3º-D. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos atos dos artigos 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Artigo 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Título 2 do Inquérito Policial, artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1, de ofício, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere no número 2 conterá sempre que possível: a linha A, a narração do fato com todas as circunstâncias; a linha B, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade do fazer; a linha C, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º. No despacho de indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender da representação não poderá sem ela ser iniciado.
Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1, dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e as suas circunstâncias. Inciso 4, ouvir o ofendido. Inciso 5. Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Inciso 6. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. Inciso 7. Determinar, se for caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Inciso 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar os autos de sua folha de antecedentes. Inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime, e durante ele quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 deste livro. Artigo 9º. Todas as peças de inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou a datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Artigo 10º. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese e a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Artigo 13. Incumbirá ainda à autoridade policial, inciso 1, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Inciso 3. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Inciso 4. Representar acerca da prisão preventiva. Artigo 13-A. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149-A no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e no artigo 239 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público e de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá, inciso 1, o nome da autoridade requisitante, inciso 2, o número do inquérito policial e, inciso 3, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b. Se necessário a prevenção ou a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial,
As empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o capuz, o sinal, inciso 1, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. Inciso 2, deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Inciso 3, para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação ao juiz. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Artigo 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e nos locais em que ela não estiver instalada a União ou a unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Parágrafo 4º. A indicação do profissional a que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Parágrafo 5º. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Artigo 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder às novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Artigo 19.
Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir, mediante traslado. Artigo 20. A autoridade assegurará, no inquérito o sigilo necessário, a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração do inquérito contra requerentes. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso 3, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 4.215, de 27 de abril de 1963. Artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independente de precatórios ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição Congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado.